Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Letícia Menezes, sou advogada associada do escritório Carlos Elias Arbitragem, e esse é o quadro Jovens do Canal, que é uma ala, uma iniciativa, na verdade, dos Jovens do Canal Arbitragem, que tem um objetivo de aproximar o público de grandes profissionais e juristas. E hoje, o tema que iremos discutir é a reforma do Código Civil, com as principais mudanças no título de responsabilidade civil. E para apresentar o nosso convidado, vou passar a palavra para o Amaury, em que é um grande amigo e uma pessoa que tem um orgulho de dividir essa entrevista hoje. Obrigado, Letícia. Eu trabalho também com a Letícia no Carlos Elias Arbitragem, também é uma honra estar aqui representando a ala jovem no canal Arbitragem nessa entrevista. Nosso entrevistado hoje é o professor Flávio Tartucci, graduado em Direito pela USP, pós-graduado em Direito Contratual pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em Direito Civil pela USP, autor de diversos livros sobre a matéria e um dos relatores do projeto de reforma do Código Civil brasileiro, que agora, recentemente, acabou de passar, né, de anteprojeto para projeto. Vamos ver e vamos debater esse tema aqui hoje. Não sei se o professor também gostaria de fazer uma introdução. Está mutado, professor. Eu tinha desmutado, mutou. Muito bem. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a todos que nos assistem. É uma grande honra participar do canal Arbitragem. O convite me foi feito pelo meu querido amigo Olavo Viana e nesse excelente projeto Jovens no Canal, que eu, como já na gestão anterior da OAB, como diretor da escola, da advocacia, também como conselheiro estadual, agora como conselheiro federal, sempre tive nas minhas plataformas de preocupação os jovens advogados, né? Eu acho que os mais antigos, os medalhões, eles se cuidam, mas a gente precisa ter uma grande preocupação com a jovem advocacia, meu público principal. Fico muito feliz de poder participar desse evento, falar um pouco também, não só da reforma do Código Civil, mas eu já dizia aqui para Letícia e para o Amaury que eu tenho já uma experiência arbitral desde 2009, né? 2009 foi minha primeira arbitragem, eu tinha 30 e poucos anos, e fui árbitro pela primeira vez, então compartilhar, porque também trabalho muito no meu dia a dia, na minha atividade mais profissional do que docente, com painéis arbitrais. Então é uma grande honra, fico muito feliz pelo convite, para a gente também deixar aqui bem claro quais foram as premissas dessa reforma do Código Civil da iniciativa do Senado Federal, e que agora, nesse começo de 2025, foi proposto pelo presidente Rodrigo Pacheco como projeto de lei, projeto 4 de 2025. Então, é uma honra estar aqui com vocês, doutores Letícia e Amaury. Professor, muito obrigada por essa apresentação. Antes da gente iniciar nossos questionários, nossas perguntas, eu queria, antes de nada, dizer que era uma honra estar fazendo essa entrevista com você. É muito interessante, principalmente na época que eu era estudante, eu lia os seus livros, principalmente na área de civil, na área de responsabilidade, então ter a oportunidade de discutir sobre o novo projeto é uma realização pessoal, então muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Passando um pouco para as perguntas, em uma declaração do site que o senhor deu publicados, o senhor declarou que, e eu abro aspas, como tenho afirmado e repetido, não se trata de uma projeção de um novo Código Civil, mas apenas uma ampla reforma com atualizações fundamentais e necessárias para que o direito civil brasileiro esteja pronto para enfrentar os desafios do século XXI. Você poderia desenvolver um pouco mais a sua declaração e a necessidade de atualização do título de responsabilidade civil para os dias atuais? Muito bem, excelente pergunta. Hoje, especialmente pelas redes sociais, eu vi uma entrevista do Harari, ele dizendo que uma mentira hoje ela pode ser dita uma vez só, desde que ela seja de impacto, ela não precisa nem ser repetida, né? Então, quando, claro, você fala que há um novo Código Civil, você chama uma atenção, quer dizer, bom, vão revogar o Código Civil inteiro e fazer um novo, e isso é um projeto de novo Código Civil. E não é isso que nós temos no projeto de reforma. Nós temos uma revisão, uma ampla revisão, uma revisão necessária, cuja iniciativa de revisão, que fique bem claro, não surgiu da academia. A iniciativa, aliás, surgiu do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Aliás, eu fico me perguntando qual é o poder
a qual faz parte a academia, né? Da qual eu faço parte. Então, é uma iniciativa do Poder Legislativo, não foi só também do presidente Rodrigo Pacheco, era um pleito de lideranças do Senado, né, várias lideranças, e do Judiciário, do ministro Luiz Felipe Salomão e de outros ministros do STJ que participaram da comissão, né? Então, eu acho que cabe ao poder instituído, votado, escolher o momento de fazer uma reforma. Afinal de contas, nós votamos nessas pessoas e essas pessoas têm a prioridade de fazer as reformas necessárias para o país. O código, ele é de 2002, mas o texto é de 1968. Não tem uma linha sobre mundo digital, zero. É um código analógico e é um código, falando em arbitragem, excessivamente intervencionista. Excessivamente intervencionista. Razão pela qual, inclusive, nós criamos, para os contratos que vão para a arbitragem, uma teoria geral dos contratos paritários e simétricos, que é a mesma linha que foi adotada pela Lei da Liberdade Econômica, para diminuir a intervenção nesses contratos, né? E em relação à arbitragem, os artigos do Código Civil são totalmente desatualizados com a lei de arbitragem, os termos que são utilizados. A gente altera os artigos para que ocorra essa atualização. Fizemos muitas mudanças, porque tivemos a maior comissão de juristas da história do Congresso, com 43 membros, 38 membros efetivos, 5 consultores, participação feminina de 40%, contando todos, né, os consultores, isso também é inédito, né? E é claro que nós entregamos um trabalho robusto, um grande trabalho, que foi aquilo que nos foi pedido, né? De qualquer forma, são muitas atualizações necessárias. Uma fala do cônjuge, tem que colocar o convivente, atualizações para o mundo digital, atualizações com leis recentes, lei do SERP, né, que teve uma mudança significativa, o Marco Legal das Garantias, mas não é um novo código. Os princípios são os mesmos, a estrutura é a mesma, dispositivos fundamentais não foram alterados, né? Você pegar aí quais são, na minha opinião, os 2 artigos mais importantes do Código Civil? O 113 e o 187. O 113, aliás, muito aplicado em arbitragem. Não foram alterados, né? A mesma principiologia, a mesma metodologia foi adotada, né? Então, não é um novo código, é uma reforma. E em matéria de responsabilidade civil, né, nós tivemos lá uma comissão de responsabilidade civil formada pela ministra Isabel Galotti, pela juíza Patrícia Carrijo, da MB, inclusive algo inédito, né? Uma comissão com advogados, professores e julgadores de todas as instâncias do Brasil, com a participação maciça, né? E o professor Nelson Rosenwald, que fundador do principal instituto de responsabilidade civil do país, e do mundo também, o IBERC, né? Catalisando a doutrina majoritária, né? O que a gente percebe? O livro de responsabilidade civil é o mais acanhado do Código. Na minha opinião, é o mais insuficiente. E eu vou perguntar para vocês, 2 jovens advogados. E eu já vou dizer que a resposta é não. Vocês acham que o sistema de responsabilidade civil no Brasil funciona? Ou as empresas no Brasil descumprem? Falando aí no atacado, não no varejo da arbitragem, né? Ou as empresas no Brasil descumprem lei e descumprem contrato e pagam as indenizações rindo, inclusive rindo da nossa cara. Quer dizer, o sistema de responsabilidade civil no Brasil é eficiente? Minha resposta é não, fui convencido que não. Então, ele precisa realmente de reformas para ele começar a funcionar, né? Eu queria ouvir o que vocês acham aí, Amaury e Letícia. Funciona o sistema de responsabilidade civil no Brasil? Eu acho que pensar o dia a dia. Eu acho que principalmente aí no atacado, na lei dos grandes números, acaba valendo muito a pena descumprir. Vale a pena descumprir, vai ser de todos os descumprimentos, vai ser uma percentagem pequena de pessoas que vão para o judiciário, dos que vão para o judiciário vai ser uma percentagem menor de que vão conseguir alguma indenização. No final do dia, valeu muito a pena. Eu concordo com a Maria nesse sentido. Eu acho que, de fato, a forma como está previsto hoje o Código Civil, especialmente o título de responsabilidade, ele dá margem para que não haja responsabilização. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente, obviamente,
é necessário critérios objetivos, eu acho que é importante a estabilização de critérios objetivos, isso até para dar uma segurança jurídica, mas eu concordo que, de fato, hoje em dia, e eu vou repetir a palavra, o que o Mauri falou, porque foi preciso, hoje em dia é mais fácil você descobrir. Se você assumir o risco de uma indenização, é muito melhor, às vezes, determinada situação, porque a gente sabe que talvez o prejuízo vai ser menor. Então, a gente, até pelos critérios, a depender para se comprovar um eventual descumprimento, para se ver se preenche os requisitos necessários, enfim. Eu concordo nesse sentido que, de fato, há falha, sim, na questão da responsabilização. Perfeito. Agora, vejam só, isso é uma premissa que a gente vai fixar para debate aqui. O sistema de responsabilidade civil no Brasil não funciona, né? Especialmente por danos morais ou extrapatrimoniais. Aí agora eu quero situar vocês o processo legislativo. Quando nós somos convocados pelo Parlamento Brasileiro, nós somos convocados como doutrinadores, mas sabendo que a atuação é como legislador. E que na maioria dos debates a gente vai mais perder doutrinariamente do que ganhar. E foi o que aconteceu em relação a mim com esse livro. Porque não é um trabalho fácil você ter uma comissão de juristas, ainda mais uma comissão desta, estrelada, altamente estrelada, e com um trabalho de buscar consensos mínimos dentro da democracia, porque é voto. Nós fizemos. Depois eu convido todos vocês a assistirem lá no site do Senado, procure a comissão. Tem no YouTube também os debates que nós fizemos de 1º a 6 de abril, né, das 9 até as 18 horas. Nunca houve um esforço concentrado na história do direito civil brasileiro para isso, para debater o direito civil dessa maneira, né? Então, é muito ali do que, especialmente nesse livro, é fruto de emenda de consenso, ou de emendas de consenso, né? Então, alguns momentos aqui, eu vou dizer, eu não concordo, mas foi o que prevaleceu, né? Porque esse é o debate necessário. Essa história de tentar boicotar o projeto, isso já passou. Não é possível boicotar. O trabalho foi entregue, o Congresso apresentou como projeto de lei e as lideranças do Senado e da Câmara farão uma reforma do Código Civil. Nosso trabalho foi um trabalho muito bom, primoroso, mas, claro, tem problemas e críticas. Então, a sociedade brasileira precisa participar desse debate, né? Não é um debate de grupo A contra grupo B, é um debate para melhorar a sociedade e feito por uma geração, que é a nossa que está viva hoje, né? Então, eu quero já deixar essa premissa de que, nesse livro de responsabilidade civil, o trabalho da comissão foi brilhante. Eu e a professora Rosa tinham muitas divergências, né? Porque o trabalho inicial até mudava a ordem dos artigos, a gente manteve a ordem dos artigos de responsabilidade civil, a estrutura, e foi aquilo fruto de consenso e de muito debate. Obrigado, professor. Eu acho que o senhor até já tocou um pouquinho no assunto da segunda pergunta, mas é justamente considerando que esse é o objetivo da reforma, né, que esse é o diagnóstico, nessa premissa, e tem esse objetivo, o senhor entende que o resultado alcançado está em consonância com, né, essa premissa que foi estabelecida, com esse objetivo de atualização? Todos os membros da comissão compartilhavam de uma visão semelhante sobre o que seria uma atualização fundamental e necessária, ou houve divergências fundamentais? Da extensão do trabalho, os relatores gerais, no caso eu e a professora Rosa, a gente equalizou. Quem propôs de mais, a gente segurou, quem propôs de menos, a gente complementou. Então, todos os livros têm propostas do mesmo quilate e de mesma organização, de parte geral até sucessões, né? Assim, se a gente for pegar o que mais muda, responsabilidade civil e sucessões. O que menos muda, obrigações. Mas obrigações é uma matéria estável que realmente não tem que mudar. Ela precisa de mudanças pontuais, né? Alterações pontuais, que nós fizemos nos juros, fizemos na cláusula penal, fizemos com a inclusão da seção de posição contratual que é necessária, né? Mas, assim, a visão que nós temos é que houve uma equalização do trabalho, né? Eu não posso falar por todos os membros da comissão, mas eu acho que a maioria tem esse sentimento. Agora, na própria comissão, tem gente que é assim, perdeu lá, perdeu. Eu perdi várias discussões, né? Depois eu até convido vocês a assistirem lá, porque é aquela história, né? Na nossa área, as pessoas têm uma dificuldade de perder. Assim, no geral, do direito é pior ainda, ninguém sabe perder,
Ninguém sabe perder. Vamos ser bem sinceros aqui. E eu perdi várias, ganhei, perdi, isso faz parte do processo democrático, mas infelizmente, tem gente que perdeu lá, não aceita e quer de todo jeito tentar fazer um VAR agora, né, uma espécie de VAR no Congresso Nacional, há direito para fazer isso, então eu não posso falar por todos os membros da comissão. Mas, assim, no geral, a grande maioria, 90%, gostou do trabalho, apoia o que foi feito, acha que ficou equilibrado, e eu também desafio aí alguém a pensar um trabalho que foi feito com essa extensão e com essa qualidade por comissão de juristas recente no país. Acho que o que chega é comparado ao trabalho do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, né? Mas já faz um tempo, né? Então, realmente é um trabalho de excelência. E vou dizer mais, viu, Amaury e Letícia, o que não passar no Congresso fica como mensagem da posição majoritária hoje dos civilistas, doutrinadores e julgadores, para a gente continuar debatendo doutrinária e jurisprudencialmente, né? 6 ministros do STJ na comissão. 5 na ativa na segunda sessão, né? Salomão, tudo bem, hoje ele é vice-presidente, Belize, Galotti, Buzzi e João Otávio Noronha. E além o ministro Asfor Rocha. Tentem lembrar uma comissão de juristas com essa quantidade de julgadores de tribunais superiores. 6 ministros, 6 embargadores, 5 juízes de carreira, os principais autores de direito civil, né? Membros da advocacia, defensoria pública, Ministério Público, gente que já foi do Ministério Público, lembro de 3 aqui, de imediato, os principais autores, a Letícia, que é do estado da Bahia, 2 grandes juristas da Bahia, o Pablo Listoso e o Edivaldo Brito, gerações distintas, estão todos aqui atrás de mim, né? O Edivaldo Brito atualiza Orlando Gomes. Então, quer dizer, é uma participação de uma comissão muito efetiva e muito ativa, algo que já é histórico e que enche o nosso coração também de felicidade pelo trabalho que foi feito e de orgulho por tudo que foi feito. Não, perfeito, professor. E aí agora eu vou entrar em alguns detalhes e temas mais específicos do título de reforma para a gente poder discutir. E um dos temas é justamente a disposição do artigo 944-A do projeto, em que ele dispõe nos parágrafos 3º e 6º, sobre uma previsão de uma sanção pecuniária de caráter pedagógico. E aí, a minha dúvida, que eu queria que o senhor pudesse esclarecer, de que forma essa função pedagógica, ela se afastaria ou até se aproximaria do que a gente entende do punitive damage? E como é que você entende que essa aplicação dessa norma, ou como seria essa eventual quantificação no caso em que fosse ser aplicado? E por último, eu queria entender se você acha de como funcionaria, ou como você entende, que esse artigo poderia ser aplicado pela arbitragem e pelos árbitros. Ok. Lembra a premissa que a gente fixou aqui há 8 minutos atrás. O sistema de responsabilidade civil não funciona. Então, a gente precisa fazer com que ele funcione. Nesse artigo, eu tenho a minha opinião que esse artigo 944-A, eu tenho falado isso em palestra, ele é o mais desafiador de todo o projeto, né? Porque, vejam só, ali esse artigo, para vocês entenderem as emendas de consenso. A ideia inicial da subcomissão é que a responsabilidade civil tivesse função punitiva. Um artigo falando das funções da responsabilidade civil. Isso, para mim, para a professora Rosa, seria inadmissível. A gente não concordava e foi, inclusive, o ponto inicial, tirar esse artigo das funções para a gente fazer uma negociação, né? E aí, o que esse artigo traz? Ele traz a função pedagógica dos danos extrapatrimoniais. Eu já falei para vocês aqui minha experiência arbitral, como árbitro e como eu nunca vi processo arbitral debatendo danos extrapatrimoniais. Só vi danos materiais. Eu nunca vi. E, aliás, se o conteúdo é indisponível, eu acho que nem poderia ir para arbitragem. Porque o conteúdo de danos extrapatrimoniais, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, ele é indisponível. Então, o impacto desse artigo para arbitragem, na minha visão, é nenhum. Nenhum impacto. Respondendo a parte final da pergunta. Agora, vamos lá. O que eu perdi nesse artigo? Eu não queria que se falasse em danos extrapatrimoniais. Porque o dano moral, ele vai ser... Todo dano que não é material e que não é perda da chance, que tem um artigo em separado, que é o 944B, né? Ele vai ser tratado como dano extrapatrimonial. Então, dano moral acaba, porque ele vira dano extrapatrimonial, é dano
Código Civil não vai falar mais de dano moral, vai falar só de dano extrapatrimonial. Vai ser dano moral, dano estético, dano pela perda do tempo, desvio produtivo, esses danos que foram criados, separados para tentar aumentar o valor da indenização, né? Dano ao projeto de vida, que é um critério para quantificação, inclusive, está no 944A. Então, esse foi um pleito da magistratura tratar tudo como dano extrapatrimonial. E eu consultei advogados também, eu, na ocasião, era membro da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Federal, consultei estudiosos, eles falaram que não tem problema, fica mais fácil para o advogado, desde que a gente tenha critérios objetivos, né, que o artigo traz, método bifásico de quantificação do ministro Sanseverino está ali também, não tem problema, então eu acabei cedendo nessa parte, eu e a professora Rosa, né, então ficou danos extrapatrimoniais, para ficar mais fácil pedir e julgar, tá? Eu não acho que sejam punitive damages, porque, assim, eu vejo as pessoas falando, mas ninguém com legitimidade efetiva, né? Para ter legitimidade efetiva para falar sobre isso, tem que ser formado nos Estados Unidos, advogar nos Estados Unidos, lecionar nos Estados Unidos, é assim que efetivamente se faz direito comparado. Mas o que se fala, o que eu já li também, é que os danos punitivos, os punitive damages, eles têm autonomia, né? Ele não tem um caráter complementar como foi feito aqui. O que nós adotamos nessa ideia foi a teoria, o livro está aqui do lado, do professor Carlos Alberto Bittar, teoria do desestímulo. Caráter pedagógico, e isso eu consegui convencer, não é caráter punitivo. É que não tem autonomia, segundo que a tendência é que o valor não seja um valor tão alto. Tanto que o que o professor Rosenwald trouxe da Inglaterra ia multiplicar por 4 o valor do dano inicialmente fixado para a vítima, em caso de reiteração de conduta, culpa, dolo, e aí uma outra doutrina que foi utilizada do professor Junqueira do dano social, porque esse valor não vai para a vítima. Esse valor é atribuído a um fundo de proteção ou uma instituição de caridade a critério do juiz. Então não tem nada dos Estados Unidos, na minha opinião, aí. Aí é Carlos Alberto Bittar, Junqueira, Antônio Junqueira de Azevedo, Paulo de Tarso Sanseverino, teoria do desestímulo, e um pleito que foi feito pela magistratura de tratar tudo como dano extrapatrimonial. E aí com a contribuição do Rosenwald. Eu não vejo nada dos Estados Unidos, né? Agora, eu vejo gente falando assim, não é o melhor. Beleza, faz proposta agora, vai debater no Congresso. Talvez não seja mesmo, né? Foi o possível da gente encontrar numa comissão de 43 juristas. Vai debater no Congresso, porque alguma coisa vem, né? Lembrando que isso vai ser aplicado para a seguradora, seguro-saúde, que no Brasil notoriamente nega cobertura sem motivo, banco, empresa de telefonia, plataformas digitais, né, que não cumprirem regras de fazer lá a verificação de conteúdo. Existe uma regra no direito civil digital, plataforma com mais de 10 milhões de usuários mensais tem que fazer o monitoramento de conteúdo, né? Então, para a responsabilidade civil funcionar no Brasil. O Congresso não quer? Ok, nós já mandamos a mensagem, né? Alha jacta est, a sorte está lançada, né? Só não vai reclamar depois que o judiciário é ativista, porque a gente mandou uma proposta para o Congresso, né? Esse artigo é difícil, muito difícil, né? E realmente eu não concordo com algumas coisas que estão ali, mas agora eu defendo por questão ética, porque foi emenda de consenso. Eu achava que era melhor tratar danos em espécie, mas pela democracia do voto foi o que prevaleceu, e a democracia tem que ser respeitada. Acho que ficou alguma coisa aí, mano? Ficou alguma dúvida dessa? Essa pergunta é complexa, hein? Não, mexe com muitas coisas, muitos interesses, mas acho que ficou bem claro, professor. Muitos interesses, muitos interesses. Eu imagino o Congresso, como esses interesses vão atuar, não vai ser fácil. Nada fácil. Nunca é. Mas vamos então para o 944B, né, que introduz a possibilidade de indenização por danos indiretos. Daí, diante disso, surge um questionamento se essa previsão poderia levar a uma flexibilização do nexo causal, contrariando ou pelo menos entrando em alguma espécie de conflito, que pode, sabe lá como será resolvido, com o artigo 403 do Código Civil, que estabelece que as perdas e danos incluem apenas os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, de efeito direto e imediato. Como harmonizar essas duas disposições?
quais critérios poderiam ser adotados para delimitar a aplicação dos danos indiretos sem comprometer nessa exigência de causalidade? Bom, é o 944B, né? Isso. O caput fala de dano direto e indireto. Vocês perceberam que os parágrafos falam de perda da chance? Sim. Então, o dano direto e indireto que é admitido é da perda da chance. O parágrafo complementa o caput. Não é qualquer dano direto que é admitido. As pessoas não leram o artigo direito. Outra coisa também, essa crítica, na minha opinião, é uma crítica de má vontade total. Total. Crítica de má vontade total. A gente não mexeu no 403. Né? A gente não muda a teoria de nexo de causalidade se é dano direto imediato ou causalidade adequada. Isso vai caber doutrina e jurisprudência. Não cabe a lei falar, foi adotada a teoria tal. Para mim, não é dano direto imediato que foi adotado. Meu doutorado é sobre responsabilidade civil. Para mim, foi adotada a causalidade adequada. E para a jurisprudência majoritária, e para a maioria dos membros da comissão de juristas, foi a causalidade adequada. Nós somos guiados como se o código tivesse adotado a causalidade adequada, não a teoria do dano direto imediato. Né? Existe uma tese, que eu até também debato no meu doutorado, que o 403, que seria o dano direto imediato, é só para a responsabilidade contratual. O artigo 403 está lá no livro de obrigações. Né? Então, é só para a responsabilidade contratual. Esse artigo novo, 944B, que ele trata de perda da chance, e por isso que fala dano eventual, né, dano futuro, porque é só a perda da chance. Esse é o artigo da perda da chance. Esse não é o artigo de dano indireto. Aliás, dano indireto cabe também a doutrina e a jurisprudência dizer o que é. A gente não adotou nenhuma das correntes. Né? Então, não há nenhum conflito com o artigo 403, nenhum conflito. Esse artigo trata de perda da chance. Não há no projeto flexibilização do nexo causal, como não há também punitive damages, como a gente também não acabou com o direito das viúvas. Sabe aquelas frases de efeito para tentar boicotar? Ah, vocês deram, os animais têm mais direitos do que o cônjuge. Isso não é verdade. Ah, eu lembro, vocês trataram do aborto. Não é verdade. Ah, vocês trataram do incesto. Não é verdade. Vocês trataram do direito das amantes. Também não é verdade, muito pelo contrário. Não há esse conflito com o artigo 403. Esse artigo 944B é sobre perda da chance. E para possibilitar a perda da chance, a gente precisaria que o caput falasse de dano indireto. Né? Só isso. Não tem nenhuma contradição. A gente não mexeu em nexo de causalidade. O debate continua como realmente deve continuar sobre a teoria que foi adotada. E eu vou dizer mais, hein? Para mim, o 403, a leitura é para afastar reparação de dano eventual. Só isso. E o dano eventual reparável, pelo projeto único, e eu acho que é eventual, é perda da chance. O 944B é artigo de perda da chance, até pela colocação dele. Nós estamos falando no capítulo de indenização. Tem nada a ver com o nexo causal. Nada. Né? Agora, de fato, a responsabilidade civil é uma matéria difícil. Né? Você pode eventualmente chegar a essa conclusão também, mas não há. Doutrina e jurisprudência vão dizer que não há contradição com 403. Perfeito, professor. Até puxando aqui um pouco também nessa questão da arbitragem, questão do canal arbitragem, acho que isso vai ser muito relevante, esse tipo de discussão, porque hoje em dia é conhecimento público notório que as principais arbitragens do Brasil, de volume, né, de dinheiro, são contra companhias abertas, e é uma grande discussão sobre danos indiretos ou não, possibilidades. Então, acho que vai ser mais um elemento nesse caldeirão que está sendo discutido aí. Lucros cessantes, né? Os lucros cessantes presumidos, eventualmente, eu tenho. Falei para vocês aqui, eu tenho, inclusive, arbitragem ativa envolvida. Todas têm, né, pedido de lucros cessantes. E aí se faz cálculo, se faz perícia contábil, que a parte perde a frustração de lucro futuro, como se o negócio desse certo. Como é que você vai presumir isso? Geralmente, o que diz o perito? Não tem como dizer que ia oferir esse lucro. E aí, esse pedido é julgado improcedente. Né? Eu tenho vários casos assim na minha experiência arbitral. Eu dizer aqui, só pontuar para os telespectadores, eu nunca fui advogado de arbitragem, mas já atuei como parecerista e como árbitro. Foram mais de 50 painéis no total. Então, apesar de não ser identificado como arbitralista, eu sou civilista, o meu dia a dia
envolve casos arbitrais. Mês passado eu entreguei um parecer de uma arbitragem, né? Então, sei bem do que se trata aqui, e eu acho que o projeto, nesse ponto, não altera nada, a não ser a possibilidade de, eventualmente, debater perda da chance. Professor, e eu só queria complementar, antes do Amaury passar para a próxima pergunta, que é importante esse esclarecimento, até como o Mal falou, evitar eventuais teses, vamos supor, mirabolantes sobre uma interpretação jurídica que não existe. Então, no momento que você esclarece essa questão, eu acho que deixa muito claro o que, principalmente que esse do 944B, está tão exclusivamente ligado à questão à perda de uma chance, e não alterando os requisitos que estão previstos no 403, isso acho que diminui muito a criatividade jurídica, principalmente no âmbito arbitral, sobre eventuais discussões sobre lucros cessantes, enfim, que podem surgir, ou até mesmo sobre a eventualidade sobre a condenação por dano indireto. Então, sim, Letícia. Não muda nada a questão da interpretação que se tem hoje sobre lucros cessantes. A única coisa que aí vai ser desafiador para a arbitragem é colocar a perda da chance como dano reparável. Agora, eu nunca vi pedido de perda da chance em arbitragem. Eu, particularmente, nunca vi. Vocês se lembram de pedido? Já vi, não foi para frente, mas já vi pedirem. Mas você lembra quantos casos eram? Já viu mais de um? Não, pouquíssimo. Se eu vi 2, foi muito. Eu nunca vi. Eu já nunca vi. Professor, se nós pudéssemos seguir para nossa próxima pergunta. Vamos lá, sobre o artigo 946-A. Ele dispõe que em contratos paritários simétricos é lícita a estipulação de cláusula que previamente exclua ou limite o valor da indenização por danos patrimoniais, desde que não viole os direitos indisponíveis, normas de ordem pública, a boa-fé ou exima a indenização de danos causados por dolo. Poderia comentar um pouco sobre a relevância jurídica dessa disposição? Porque é uma coisa que também já vem, eu sei que na doutrina é mais ou menos isso que se desenha já faz um bom tempo. Você poderia comentar sobre a importância de positivar isso? Isso para a arbitragem é fundamental, né? Porque é a cláusula de não indenizar e a cláusula limitativa de indenização, que todos os grandes contratos de prestação de serviço, de infraestrutura, trazem. Inclusive, temos cláusulas que dizem assim, limita só para os danos emergentes e para os danos diretos, não para os lucros cessantes e para os danos indiretos, né? Grandes seguros, também é uma área que eu trabalho, como parecerista oculto, né? Seguro-garantia. Bom, essa previsão não veio da subcomissão, porque a subcomissão, uma visão também muito juiz e Ministério Público, o professor Rosenwald era do Ministério Público, agora o professor Rosenwald, aposentado, agora também está atuando com pareceres de arbitragem, mas naquele momento não ainda, uma visão do judiciário, né? E eu, a professora Rosa, nós temos essa atuação diferenciada também deles, com arbitragem e pareceres. Aí eu fiz a redação desse artigo, depois a gente debateu, isso é fundamental para a arbitragem. E para contratos paritários simétricos, né? Que são os contratos que têm as disputas arbitrais, sai da relação de consumo, autoriza a cláusula, exatamente a cláusula de não indenizar e a cláusula limitativa naquilo que se vê na prática, para danos materiais, né? Não pode ser dolo ou culpa, o contrato tem que ser paritário, né? Para danos emergentes, lucros cessantes. Então, esse artigo é fundamental. Se aprovar só esse aí, de todas as... que o pessoal fala mais de 1.000 propostas. Tem proposta que é só ajuste redacional, só colocar convivente, mas só aprovar esse aí no capítulo de responsabilidade civil é uma revolução necessária para o mundo arbitral. Eu acho esse artigo mais importante para a arbitragem de todos. Professor, só que me veio à cabeça, porque também eu sei que na doutrina existe uma discussão sobre a possibilidade de equiparar, né, a culpa grave ao dolo, principalmente na situação de limitação da responsabilidade. Como, assim, textualmente não se traz nas palavras culpa grave, o senhor acha que encerra o debate em sentido contrário ou não? O debate continua vivo? Eu queria ter colocado culpa grave, não consegui. Fui vencido. Vai continuar. Algumas coisas vão continuar sendo debatidas. Esse tema eu já fiz muitos trabalhos de parecer sobre esse, da equiparação de culpa grave a dolo, porque nos seguros de grandes riscos, né, nos grandes seguros empresariais, geralmente tem a cláusula de equiparação de dolo ou culpa grave. Vai ficar para ser clausulado, né? Eu que tentei colocar, não consegui, Amaury. Aí o artigo começou a ficar com risco, sabe? De cair inteiro. E eu queria esse artigo de todo jeito.
Tinha que salvar. Melhor ficar no consenso, o mínimo consenso comum. O debate continua. É assim que a gente faz, né? Esse tipo de trabalho eu já tive outras experiências, né? Não dessa maneira, mas é assim. Decisão colegiada. Perfeito, obrigado, professor. Imagina só, Mauri, você debater com a professora Rosanelli, o professor Rosenwald, com a ministra Galotti, do STJ, e com a juíza Patrícia Carrijo, que é uma das maiores lideranças da magistratura brasileira. Imagina só a dificuldade. Eu não tenho nem cacife para isso. O professor que veio lá de Passos, no sul de Minas. Meu amigo, não é fácil, não é simples. Professor, agora a gente chegando à última pergunta, né, que foi elaborada, a gente foi tratado sobre o artigo 953-A, em que ele dispõe, e aí eu abraço a leitura do artigo. O membro da advocacia pública ou privada será civil ou repressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções e atividades profissionais. E aí, diante dessa previsão, você acha que seria possível estender essa aplicação aos árbitros, desde que eles sejam advogados atuantes na advocacia pública ou privada, ou sejam membros da advocacia? Peço perdão aqui. Só um instante. Sem problema. Eu queria entender um pouco sua visão sobre isso, principalmente porque apenas uma comunicação, geralmente, atualmente, em termos de arbitragem, já tem uma disposição sobre a responsabilidade dos árbitros. Mas isso está convencionado em termos de arbitragem, que posteriormente é assinado tanto pelo Tribunal Arbitral quanto pelas partes que vão convencionar. Nesse caso, a dúvida surge com base nesse artigo, se de fato, caso não haja essa previsão em termos de arbitragem, se por força desse artigo, o árbitro ele poderia ser responsabilizado sobre a situação. Acho que essa é a pergunta. Excelente, é costume uma regulamentação dentro da própria arbitragem com essa regra. Eu acho que essa regra já decorre de uma conjugação de interpretação da lei de arbitragem, que prevê que o árbitro é juiz de fato e de direito, e do Código de Processo Civil, que prevê a responsabilidade do juiz por dolo ou fraude. Então, é uma equiparação com os juízes. Como tem aquele debate se o CPC não se aplica ou não, eles acabam colocando essa previsão. Eu tenho a visão que alguns artigos do CPC se aplicam para arbitragem. Na verdade, a maioria deles, né? Na minha opinião. Direto eu sou vencido pelos meus colegas em painéis. Não é que eu faço voto separado, falo, beleza, vou perder aqui, então, vocês querem colocar, não se aplica o CPC, vai ser 2-1, deixa passar. Mas eu acho que não é só a parte inicial do CPC, dos princípios que se aplica à arbitragem, esse da responsabilidade do juiz se aplica para o árbitro, né? Sendo assim, não muda nada. Não muda nada, né? Aplicar esse artigo. Vai aplicar para advogado? Não, ele não está para os advogados que atuarem na arbitragem, sim. Mas não para o árbitro, apesar de ser advogado, ele é equiparado a juiz. E aí, deixa eu contar um pouco a história de como veio esse artigo, né? Essa proposta foi formulada como emenda lá no final para o 389. Porque no 389 nós colocamos os honorários contratuais, que é ótimo. E essa é uma prática arbitral, condenar pelos honorários contratuais, né? Quando eu comecei na arbitragem em 2009, ninguém queria. Hoje todo mundo quer condenar com honorários contratuais. Vocês que atuam, a maioria dos pedidos é para condenar tudo, né? Inclusive honorários contratuais. Aí abre lá quanto que o advogado está ganhando, né? Você fica sabendo quanto que o advogado está ganhando, né? Com honorários contratuais. Mas então, essa proposta veio no 389 pelo presidente do Conselho Federal da OAB, participou conosco, fez grandes proposições, o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, uma das maiores lideranças da advocacia brasileira. Ele fez essa proposta no 389, né? Nós pegamos a proposta dele e mandamos para o livro de responsabilidade civil para equiparar a responsabilidade civil do advogado, da advocacia pública e privada, aos membros do Ministério Público e os juízes. Só responde por dolo ou fraude. Aí, de novo, Amaury, e culpa grave? Fica o debate aberto, né? Como existe também nos demais casos, né? Então, eu, na minha visão, Letícia, não muda nada. Esse artigo também é muito importante. Acho muito difícil não passar, né? E até porque a maioria do Congresso, na Câmara e no Senado, eles são advogados, né? Vocês podem fazer essa pesquisa, a maioria dos senadores e dos deputados, a formação é na área jurídica e são advogados. E acho uma proposta e faço aí um elogio de felicidade pelo trabalho que fez. O Marcos Vinícius Furtado Coelho, que fez essa proposta, e essa é muito boa para a advocacia. Essa
e os honorários contratuais que a gente colocou no 389 e no Código Civil inteiro para encerrar esse debate, né? Letícia e Amaury, eu já escrevi sobre a reforma inteira na minha coleção de Direito Civil, que saiu agora. Sabe qual foi a frase que eu mais falei na atualização dos meus livros? Por favor. A frase que eu mais falei foi assim: a proposta de reforma somente confirma a doutrina e a jurisprudência majoritárias para trazer segurança jurídica e estabilidade para as relações privadas. Essa foi a frase que eu mais utilizei. 90%, mais de 90% do que está na reforma é isso. Doutrina majoritária, jurisprudência majoritária, adaptações legislativas para trazer maior segurança jurídica para as relações privadas. Só isso, né? Estabilidade e segurança jurídica. Foi isso que a gente procurou fazer, né? Professor, nesse sentido, eu queria dizer que, assim, o que o senhor esclareceu, principalmente das dúvidas que a gente tinha sobre o título de responsabilidade, eu acho que, de fato, esclarecendo esses pontos dados, eu acho que essa estabilidade ela é alcançada nesse sentido, principalmente porque, obviamente, acho que tudo, o ser humano é resistente a mudanças, acho que é natural, a gente está acostumado enfim, a ficar ali. Então, quando vem algo novo, realmente, eu lembro que teve resistência também na época do Código de Alteração do Código de Processo Civil de 2015, então, que é uma coisa que teve também resistência com a questão das licitações. Então, assim, toda alteração de lei, obviamente, gera resistência. Mas eu acho que esses esclarecimentos fornecidos pelo senhor deu um frescor sobre os pontos que eu imagino que tinham dúvidas sobre essas questões. E por isso eu agradeço muito por ter aceitado o convite e por ter sido tão aberto para responder essas perguntas de forma muito clara e objetiva. Muito obrigada. Obrigado, doutora Letícia, obrigado, doutora Amaury. E essa frase que você disse, realmente, estou relendo um livro denso, difícil, mas muito necessário para a leitura nossa da área jurídica, do Elias, que fica essa minha dica cultural, do Elias Canetti, ali no doutorado, Massa e Poder. Né? Massa e Poder. Eu gosto sempre de dizer que nós, operadores do direito, nós somos mais do poder do que da massa. Né? Isso, historicamente, sempre foi assim. Ele começa o livro, esse grande filósofo, ganhador do prêmio Nobel, o Elias Canetti, dizendo o seguinte, que o ser humano tem muito medo da mudança. Ele tem receio da mudança. Isso repercute nas massas. As massas acabam sendo, muitas vezes, até manipuladas com esse medo do ser humano da mudança. Né? Mas a gente precisa evoluir, a gente precisa trazer mais segurança jurídica, o código precisa de alterações. O nosso trabalho começou inspirado nas jornadas de direito civil, que tem mais de 700 enunciados sobre o código, muitos deles usados em arbitragem. Podemos até marcar um outro dia para pegar esses principais enunciados. Né? Existe até comissão de arbitragem na jornada de soluções extrajudiciais, eu participei as duas, o ministro Salomão coordenou. Tem vários enunciados que nós utilizamos, né? Que foram aprovados ali. Então, para o país avançar, a lei mais importante desse país, que me perdoe os demais, é o Código Civil. A gente precisa avançar, colocar o Código Civil no mundo tecnológico, para arbitragem com essas regras de maior liberdade para contratos paritários simétricos, destravar a vida das pessoas. E no tema de hoje, a responsabilidade civil precisa começar a funcionar em se tratando de danos extrapatrimoniais. Então, agradeço muito o convite, foi uma honra, e sigo à disposição aí dos jovens no canal do canal Arbitragem. Perfeito, muito obrigado, professor. Vamos acompanhar aí com especial atenção à tramitação do projeto de lei. Muito obrigado. Vamos todos, e se precisar de mais algum evento, algum tempo, conte não só comigo, mas também comigo na comissão de justiça, para debater de forma comunitária, de forma perfeito. Bom, então encerramos aqui a apresentação. Tchau, e espero até a próxima. Tchau, professor, muito obrigado.